Amores e amoras, bora lá, vídeo 1 sobre escalas termométricas. Vamos iniciar essa bagaça. Pega a visão, meus amores. Aqui nós temos 3 unidades de medidas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas 3 unidades, elas servem para falar da mesma coisa, que é o que nós chamamos de temperatura. Lembra que nós estudamos? A temperatura é o grau de agitação de uma molécula. Se a molécula se agita pouco, nós dizemos que ela tem baixa energia. Então ela tem uma temperatura baixa, se comparada a uma grande agitação da molécula. Isso vai fazer com que ela tenha uma alta agitação. Então, as 3 escalas estão falando da mesma coisa. Elas estão falando sobre o grau de agitação das moléculas, a quantidade de energia que tem no corpo. Dito isso, vamos pegar algumas peculiaridades que nós encontramos nas 3. A escala Celsius, ela tem como ponto de observação a fusão do gelo, onde ela coloca aqui, 0 graus. E ela vai ter a ebulição da água para 100 graus. Então, são 100 casas, são 100 unidades que separam a fusão do gelo da ebulição da água. Pega a visão aqui, 100 unidades. Isso significa que tem temperatura, tem unidade de medida para cá, para trás. Temos temperatura negativa e também teremos temperaturas maiores do que 100 graus. Beleza? Então, essa informação aqui é muito importante. Anota aí, por favor. 100 unidades separam a fusão do gelo da ebulição da água. A escala Fahrenheit, olha aqui em cima ela. A escala Fahrenheit, nós vamos adotar como comparação, nós adotaremos aqui o 32 como ponto de partida. Se a escala Celsius parte, olha aqui, do ponto 0, a escala Fahrenheit, ela já vai partir do ponto 32. Professor, elas estão partindo de locais diferentes? Não. Elas partem do mesmo lugar. Só que a escala Fahrenheit vai nomear o ponto de partida de 32. Tá aí está uma questão bem importante. Então pega a visão. O ponto de partida, que é a fusão do gelo, ela chama de 32. A ebulição da água, o Fahrenheit vai chamar de 212. Esse trem, o Celsius chama de 100. Então, observa, eles saem do mesmo lugar e chegam no mesmo lugar. O que existe é uma nomeação diferente. Então, sendo assim, a escala Fahrenheit, pega a visão aqui, ela tem 180 unidades que separam ela do ponto de partida, sendo a fusão do gelo, para o ponto de chegada, que é a ebulição da água. Isto nos permite fazer algumas comparações entre a Celsius e a Fahrenheit. Uma observação bem importante. Olha lá, as duas saem daqui, só que uma vai chamar de 0, a outra de 32. Saindo do mesmo lugar, quando a escala Celsius anda 10 unidades, porque ela sai do 0 e chega no 10, ela andou 10 unidades, tá? 10 unidades. A Fahrenheit, ela vai sair da 32 e vai chegar na 50.
Isso aqui dá 18 unidades. Reparou? Elas saíram do mesmo lugar e chegaram no mesmo lugar. Então, 10 unidades de uma é equivalente a 18 unidades da outra. Por isso, 100 unidades de uma equivale a 180 unidades da outra. Então, deixando visualmente melhor, verdinho é Celsius. 100 unidades do Celsius equivalem, vermelhinho, equivalem a 180 Fahrenheit. 10 unidades, 10 casinhas do Celsius equivalem a 18 casinhas na escala Fahrenheit. Isso significa que 1 Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit. Isto significa que, olha o exemplo, depois da fusão do gelo, andar uma casinha na escala Celsius significa 0 mais 1. Vai dar 1 grau Celsius. Isto equivale em Fahrenheit. Bom, se 1 grau Celsius equivale a 1,8 graus Fahrenheit, isso significa que, ao sair ali da fusão do gelo, que é 32 mais 1,8 igual 33,8 graus Fahrenheit. Então, repara que aqui nós temos uma caminhada de uma unidade do Celsius que equivale a 1,8 unidades do Fahrenheit. Então, isso faz com que, do ponto de partida nomeado pelo Fahrenheit de 32 mais 1,8, nós temos 33,8. Professor, tá ficando confuso, não tô gostando disso. Relaxa, amor. Daqui para frente as coisas vão começar a fazer sentido. Quando você quer transformar 10 graus Celsius, você quer transformar ele em Fahrenheit. Então, observa. 10 graus Celsius, olha aqui em cima. Opa, perdão. Olha aqui em cima. 10 graus Celsius está aqui, ó. Bem aqui. 10 unidades após a fusão do gelo. Isso significa que essas 10 unidades a gente vai fazer como? 10 vezes 1,8. O Fahrenheit tem que sair da fusão do gelo. Então, a fusão do gelo do Fahrenheit é 32. Então, é só você fazer isso daqui, ó. Você tem que considerar esses 32. Entendeu? Aí fica 10 unidades Celsius vezes 1,8. Nós temos 18 mais 32. Isso aqui vai dar 50 Fahrenheit. Pega aqui, ó, 10 graus Celsius. Olha, 10 graus Celsius, 10 graus Celsius, 50 Fahrenheit. Viu? Então, isso significa que o que nós fizemos? Nós fizemos isso aqui, ó. Graus Celsius vezes 1,8 mais 32 é igual a graus Fahrenheit. Por que esse 32? Porque, olha, qualquer temperatura que você pegar da Celsius, 20 graus Celsius significa 20 unidades depois da fusão do gelo. Entendeu? Então,
depois da fusão do gelo em Fahrenheit é 32. Por isso, a gente coloca esse 32. Então, se a gente quer colocar 20 graus Celsius, são 20 unidades Celsius. Uma unidade Celsius vale 1,8. Vezes, então, 1,8. São 20 unidades, olha aqui em cima, depois da fusão do gelo. Então, a gente vai pegar depois da fusão do gelo do Fahrenheit também. A fusão do gelo começa em 32, então, mais 32. Beleza? Então, nós temos aqui 20 vezes 1,8, nós temos 36. Mais 32, nós teremos 68 graus Fahrenheit. Agora, vamos falar da escala Kelvin. A escala Kelvin, ela é muito parecida com a escala Celsius. Por quê? Repara, da fusão do gelo aqui, a ebulição da água aqui, nós temos, repara, 100 unidades. Isso significa que a distância percorrida e nomeada pelo Kelvin e pelo Celsius é a mesma. A distância que separa a fusão do gelo para a ebulição da água é 100 unidades, tanto na Kelvin quanto na Celsius. A única diferença é que o Celsius fala: eu vou chamar a fusão, o ponto ali de fusão do gelo de 0. O Kelvin, ele vai chamar de 273. Isso significa que para você transformar a temperatura Celsius para Kelvin, não tem a bolinha ali do grau, tá? Para transformar em temperatura Kelvin, você precisa fazer isso aqui. Eu quero saber 10 graus Celsius em temperatura Kelvin. Bom, 10 graus Celsius significa, olha aqui, 10 unidades após a fusão do gelo. Bom, nós já entendemos que 1 grau Celsius é a mesma coisa que 1 Kelvin. A única coisa é o ponto de partida ali, que é a fusão do gelo, que eles nomeiam de forma diferente. Então, 10 unidades em Celsius é a mesma coisa que 10 unidades em Kelvin. Só que você tem que considerar, são 10 unidades após a fusão do gelo. Então, eu tenho 10 mais 273. É a transformação mais fácil de todas, tá? Aqui vai ficar 283 Kelvin. Isso significa que para a gente transformar Celsius em Kelvin, a gente vai pegar a temperatura Celsius. Você anota aqui do jeitinho que você achar melhor, ó. Temperatura Celsius mais 273. Pegou a visão? Pegou a visão? Muito simples. Indo para os finalmente, dando uma acelerada. Nós já fizemos isso aqui, ó. Nós transformamos de Celsius para Fahrenheit. Também transformamos de Celsius para Kelvin. Agora, se você quiser transformar de Kelvin para Celsius, por exemplo,
você tem 300 Kelvin. Você quer transformar em Celsius. Bom, então, 300 Kelvin são quantas unidades, são quantas casinhas após a fusão do gelo. O cachorro latiu aqui. Como que eu sei? Olha aqui, a fusão do gelo é 273. Então eu tenho que tirar isso para eu saber quantas unidades a escala Kelvin andou. Porque 1 Kelvin equivale a 1 Celsius. Só que a gente tem que saber quanto é isso após a fusão do gelo. Então vamos aqui. Menos 273. Pegou a visão? Pegou a visão? Então nós temos 27 graus Celsius. É a mesma coisa que 300 Kelvin. Por quê? Por favor, por quê? Porque 300 Kelvin andou 27 casinhas após a fusão do gelo. 27 casinhas em Kelvin equivalem a 27 casinhas em Celsius. Por isso, é a mesma temperatura. Ao você transformar 300 Kelvin, você vai ter 27 Celsius. Então, aqui nós temos a fórmula. Olha, para transformar de Kelvin para Celsius, você vai pegar a temperatura Kelvin, 300, menos o ponto de partida que ele chama de fusão do gelo, 273. Simples assim. Por fim, nós temos aqui, de Fahrenheit para Celsius. Como assim? Pega a visão. Vamos pegar aquele mesmo cálculo que nós fizemos. Vamos pegar lá o 50 graus Fahrenheit. 50 graus Fahrenheit significa quantas casas após a fusão do gelo. Olha aqui, Fahrenheit. Bom, então nós queremos saber isso daqui em Celsius. Se a gente pegar aqui a gente sabe que isso aqui vai dar 10. Mas e no cálculo, e na conta, como que fica isso? Bom, 50 casas é após o zero, mas o Fahrenheit não é zero a fusão do gelo, é 32. Então nós temos que tirar este 32 para saber quantas casas ele andou após a fusão do gelo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, Repara, nós temos temperatura Fahrenheit, que é 50, menos estes 32, que é o ponto de fusão do gelo, menos 32. Isso vai dar 18, concorda? Então, nós temos 18 dividido. Por que dividido? Aqui, dividido por 1,8. 100 unidades Celsius equivalem a 180 Fahrenheit. 10 unidades Celsius equivalem a 18 unidades Fahrenheit. Uma unidade Celsius equivale a 1,8 unidade Fahrenheit. Logo, você tem que dividir a unidade Fahrenheit por 1,8. 18 dividido por 1,8, nós teremos 10 graus Celsius. Tá? Professor, quero fazer outro. Vamos lá. Vamos pensar em algum outro número aqui. Vamos pegar aqui, 158 Fahrenheit, que nós sabemos que é 70 graus Celsius. Então, vamos fazer essa transformação aqui, de Fahrenheit para Celsius. Então, nós temos a temperatura Fahrenheit, que é
Esqueci. 158. 158 menos 32 dividido por 1,8. Isso aqui vai dar 126 dividido por 1,8. Isso vai dar 70 graus Celsius. Professor, meu querido, cansei. Vídeo longo. E você ainda não ensinou como que transforma Kelvin para Fahrenheit e Fahrenheit para Kelvin. No vídeo que eu for explicar na matemática mais apurada, eu faço